Pessoal, só complementando a nossa aula de quarta-feira, certo? Nós já vimos média aritmética, mediana e moda. Agora nós vamos para as medidas de dispersão, certo? Nós vamos fornecer algumas informações para vocês a respeito da concentração de alguns valores estudados das medidas de tendência central. As medidas de tendência central, pessoal, é a média aritmética, a mediana e a moda, certo? O que é a amplitude? A amplitude vai ser a diferença entre o maior e o menor valor de um dado conjunto, que isso aqui nós já vimos que é o nosso rol, certo? Que é aquele que nós temos que colocar em ordem crescente ou decrescente. Então, a amplitude é a diferença. O que é a diferença? É um menos o outro. Então, a amplitude vai ser entre o maior valor menos o menor valor de um dado conjunto. O desvio. O desvio, pessoal, ele vai ser a diferença, ou seja, também é uma subtração entre um valor que seja pedido na questão e a média aritmética. Então, para você calcular o desvio, primeiramente você vai ter que calcular a média aritmética. E depois que você calcular a média aritmética e a questão te der um valor, você vai calcular o desvio, certo? A variância, pessoal, a variância vai ser a média aritmética dos quadrados dos desvios. O que é isso? Você vai calcular o desvio, depois a variância vai ser esses valores aqui elevado ao quadrado, somados e dividido pela quantidade de números que vocês somaram, certo? Desvio padrão. O desvio padrão ele vai ser a raiz quadrada dessa variância. Você encontrou o valor da variância e o desvio padrão vai ser a raiz quadrada desse valor que você encontrar. Vamos para um exemplo. Sobre a distribuição dos lucros de uma empresa nos 4 primeiros meses, representada na tabela a seguir, calcular amplitude, desvio de cada mês, variância e desvio padrão. Então, aqui nós temos o mês, que é janeiro, fevereiro, março e abril, e o lucro, 10 mil, 30 mil, 90 mil e 30 mil. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho e no próximo vídeo a gente resolve. Então, vamos lá. Nós temos 10 mil, 30 mil, 90 mil e 30 mil novamente. O que é que ele pede? A amplitude. Aqui nós já vimos que a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto. Então, qual é o maior valor? 90 mil. Menos o menor valor, que é 10 mil. Então, 90 mil menos 10 mil, 80 mil reais. Essa vai ser a nossa amplitude. Agora, eu preciso calcular o desvio, mas lembra que eu disse para vocês que para calcular o desvio, nós precisamos antes calcular a média aritmética. Então, o que é a média aritmética? Você vai somar esses valores e vai dividir pela quantidade de números que você somou. 10 mil mais 30 mil mais 90 mil mais 30 mil, eu somei 4 números, então a soma desses números eu vou dividir por 4. Então, a média aritmética vai ser 40 mil. Achei a média aritmética, agora eu vou calcular os desvios. Eu vou pegar o primeiro valor menos a média aritmética, porque o desvio ó, é o valor a ser considerado do conjunto menos a média aritmética. Então, 10 mil menos 40 mil vai ser igual a menos 30 mil. 30 mil, que é o mês de fevereiro, menos a média aritmética, menos 10 mil reais. 90 mil, que é o mês de março, menos a média aritmética que você achou. 90 mil menos 40 mil, 50 mil. E abril, que é 30 mil, menos a média aritmética, vai dar menos 10 mil reais. Então, esses aqui são os desvios que vocês precisariam encontrar. O que vai ser a variância? A variância vai ser cada resultado desse daqui do desvio elevado ao quadrado. Então, menos 30 mil elevado ao quadrado, mais menos 10 mil elevado ao quadrado, 50 mil elevado ao quadrado e menos 10 mil ao quadrado. Tudo isso somado e dividido pela quantidade de números que você somou, dividido por 4. Então, se você fizer todos esses cálculos aqui, você vai encontrar 900 mil reais, que vai ser a variância, certo? 900 milhões, perdão, pessoal. Então, agora vamos para o item D, que é para calcular o desvio padrão. O desvio padrão, pessoal, é a raiz quadrada dessa variância. Então, você vai encontrar a raiz quadrada de 900 milhões, que dá 30 mil reais, ok?